dia. Bom dia a todo mundo, espero que estejam tudo bem e preparados para esse dia que talvez seja um dia bastante volátil nos mercados, né, antes de terminar a semana. Pois é, a gente fazendo o retrospecto da semana, né, Jenny, sobre o que aconteceu lá fora, o que aconteceu no Brasil, muita expectativa por conta da super quarta e depois o day after, né, as coisas que foram acontecendo logo após da divulgação tanto do Fed quanto do Copom. E aí um movimento interessante é que as bolsas internacionais caíram no pregão de ontem e a gente, diferentemente, acabou subindo e subindo forte, principalmente na parte da tarde. A pergunta que fica é, o Brasil está descolado, estão deixando a gente sonhar com um Brasil, com uma bolsa brasileira mais para cima, com renovando máximas aí, a gente consegue ter uma perspectiva boa para o nosso índice aqui? De fato, assim, né? Aqui na XP a gente está com uma visão até um pouco mais animada com o Brasil, quando a gente olha no relativo do mundo, porque o cenário macro está complexo, né? Não apenas ontem, mas se você olha no acumulado do ano, o Ibovespa sobe uns 8% em reais, 20% em dólares, enquanto o S&P 500 está caindo uns 20%. Né? O que está acontecendo? A gente tem brincado bastante que o Brasil virou o China do mundo. O que é o China? É uma expressão que foi muito usada ao longo da última década, significa there is no alternative. Em um mundo de mercado desenvolvido em que os juros estavam a zero e os investidores globais não tinham outras opções, né, para conseguir retornos atrativos a não ser investindo em ativos de risco. E hoje, quando a gente olha o Brasil e compara com o resto do mundo, a gente tem brincado que esse Brasil, então, virou esse there's no better alternative, né? Não há melhor alternativa além do Brasil. Lógico que é um exagero, né? Mas quando a gente olha o que está acontecendo com o resto do mundo, com bancos centrais subindo juros, e a gente não sabendo exatamente onde eles vão parar, né, vários riscos geopolíticos lá fora, na Rússia, Ucrânia, tensões entre Estados Unidos e China, China e Taiwan, riscos de recessão aumentando nos Estados Unidos, preocupação com desaceleração na China, enfim, várias preocupações lá fora, enquanto no Brasil, apesar dos problemas que a gente tem, eu acho que no relativo a gente ainda está bastante bem posicionado, né? A gente tem muita commodity, que vai bem em cenário de inflação, porque investidores estão procurando ativos de risco, bancos também são tipos de empresas que se favorecem em ambiente de juros subindo, né? E por último, acho que a cereja do bolo é que o Brasil está com valuation, né? O preço por lucro ainda bastante atrativo, tanto em relação à nossa própria média histórica, mas também em relação a outros índices globais, as principais bolsas do mundo. Então, no relativo, a gente olha com bastante animação, a gente gosta, e a gente vê que ele está bem posicionado aí para terminar o ano relativamente bem comparado com o resto do ano. Lógico que a gente tem aí algumas volatilidades domésticas e políticas nas próximas semanas, mas quando a gente olha para os fundamentos, a gente está bem. Ô Jenny, então basicamente o que eu consegui entender, né, dessa sua explicação é que assim, o cenário macro acaba impactando todo mundo, né, impacta Estados Unidos, Europa, China, Rússia, Ucrânia, enfim, tudo e todos os países, todos os mercados estão sendo impactados pela questão política e econômica global. Então, se o cenário macro impacta todo mundo, o cenário micro aqui no Brasil, ou pelo menos, como você falou, o valuation, como pelo menos você falou, o cenário econômico aqui no Brasil, tá ok, tá bacana. Então, isso acaba fazendo com que o Brasil seja esse mercado um pouco mais seguro, ou pelo menos um pouco mais atrativo. Então, já que o global, o macro acaba impactando todo mundo, o micro do Brasil está trazendo um certo otimismo para os investidores. Assim, acho que quando você olha para o macro doméstico, né, como a gente está de economia, continua desafiador, né, a inflação continua sendo um problema aqui, acho que, mas por outro lado, né, a gente começou o nosso ciclo de alta de juros muito antes que o resto do mundo, né, a gente apertou muito mais rápido, mas a gente está muito mais perto do fim do ciclo, né, apesar do Banco Central ter falado que eles podem retomar, a gente está muito mais perto do fim, enquanto lá fora a gente não sabe muito bem quando o Fed vai parar, quando o ECB vai parar. Em termos micro das empresas, assim, a gente continua também, acho que a gente tem que olhar com uma certa seletividade, porque o macro vai afetar, o macro global vai afetar a gente bastante, né? Então, não é tudo que está barato que é hora de comprar,
né, tem boas oportunidades, baratas e atrativas, eu acho que a gente está bem posicionado. Lógico, né, eu acho que nesse momento, o que está acontecendo? A volatilidade que a gente está vendo no mercado do Brasil está sendo muito mais influenciada pelo que está acontecendo externamente. Os fatores domésticos, hoje em dia, eu acho que eles não estão influenciando tanto o que está acontecendo na Bolsa, né? Então, eu acho que é muito mais esse peso de quais são os fatores que está trazendo um sentimento mais positivo ou otimista em relação à Bolsa brasileira. E quando a gente olha para os problemas que a gente tem no Brasil, né, os problemas lá fora parecem muito maior, então isso está sustentando bastante a Bolsa por aqui, né? Eu acho que também é bastante fluxo de capital estrangeiro sustentando a Bolsa por aqui, tá? Porque eles olham para o Brasil, a gente, como eu falei, a gente tem muita commodity, muito banco, a gente está barato, então ele está entrando forte aqui, enquanto que investidor doméstico, eu acho que ainda ele esperando um pouquinho, cautelosamente, com taxas de juros tão atrativas, né? Para que tomar tanto risco no Brasil em Bolsa nesse momento que a gente tem taxas de juros tão altas. Né? Então, acho que é bastante o investidor estrangeiro olhando com certo otimismo aqui. Né? Ô Jenny, e olhando para o cenário aqui da Bolsa Brasileira, né, muitos investidores, eles gostam de procurar oportunidades, mas gostam de olhar para trás também e ver empresas que acabam entregando bons resultados. E uma estratégia brasileira, e muito baseado também nos grandes investidores como o próprio Luiz Barsi, é a busca por dividendos, né? Empresas que costumam distribuir parte dos seus lucros, parte do que tem em caixa ali para os investidores, para os seus acionistas. A gente olha para trás, pelo menos nos últimos meses aí, a gente viu grandes empresas brasileiras distribuindo caminhões e caminhões de dividendos. E aí eu queria saber sobre a sua visão para essas empresas. Posso falar, obviamente, de Petrobras, posso falar de Vale, Gerdau, Banco do Brasil, enfim, várias empresas que distribuíram muito dividendos e que continuam, né, pelo menos no radar dos investidores. Esse ano foi um ano atípico? É possível que a gente veja esses níveis de dividendos ou algo próximo daqui para frente? Como que está a sua visão para esse cenário? Assim, acho que a estratégia de dividendos, realmente, o próprio interesse do investidor brasileiro, acaba sendo a estratégia mais popular. A gente também gosta e também é uma estratégia que tem dado muito certo nesse ano, né? Mas eu acho que depende do tipo de empresa, olhando daqui para frente. Historicamente, tá? Empresas de elétricas, por exemplo, né, de serviços de utilidade pública, normalmente vão entregar mais dividendos de uma forma mais consistente, mais regular, pela própria natureza do negócio deles, né? Ninguém vai ficar sem luz, né? A gente vai continuar pagando as nossas contas de luz. Então, eles também têm contratos que são indexados à inflação. Então, estão muito mais protegidos em cenário de preços em alta. Então, esse tipo de empresa, eu acho, de forma geral, devem continuar entregando bons dividendos de forma recorrente, independentemente do que está acontecendo com o ciclo econômico. Agora, você mencionou várias empresas de commodities, né? A própria Petrobras, por exemplo. A gente está num ciclo que é muito favorável para as empresas de commodities pagarem altos dividendos. Acho que num curto, médio prazo, tá? Isso deve continuar assim, porque apesar das quedas que a gente viu nos preços de commodities recentemente, continuam em patamares bastante altos, mas a gente tem que ficar ciente que isso depende muito do que vai acontecer com o ciclo econômico, né? Existem épocas de baixas, né, de preços de commodities, que as empresas não vão conseguir entregar esses dividendos tão altos. Então, isso vai variando ao longo do tempo. Então, né, para o investidor que está montando esse tipo de estratégia, você vai ficar de olho, né, que a empresa, como a empresa está gerando caixa, o que ela está fazendo com o caixa. Então, de forma geral, a gente gosta desse tipo de estratégia. Empresas de elétricas, empresas de commodities, bancos realmente estão entregando ótimos retornos, olhando nos últimos quase 12 meses, né, desse ano, de forma geral, e num curto, médio prazo devem continuar assim. Mas a gente tem que saber que existe uma certa volatilidade, principalmente em empresas de commodities, dependendo de onde a gente está no ciclo, porque isso pode ir mudando ao longo do tempo. Nesse ciclo, Jenny, para eu entender um pouquinho melhor, né? A gente fala bastante aqui sobre a desaceleração da economia na China, esse risco de recessão global, a guerra Rússia e Ucrânia, isso trouxe bastante volatilidade e bastante cautela sobre a demanda dessas commodities. E aí a gente viu, claro, impacto na Vale, impacto na Petrobras também. Mesmo nesse cenário desafiador, essas empresas continuaram distribuindo, ou seja, e foram até mesmo grandes distribuidoras de dividendos.
Se a gente olhar mais para frente, óbvio que está tudo ainda meio nebuloso, não se sabe quando ou se vai haver um arrefecimento nessa desaceleração, se vai ter uma retomada do crescimento econômico. Esse poderia ser um cenário mais importante, mais interessante para essas empresas, mesmo hoje ainda estando bastante nebulosa essa questão? Eu acho que assim, num curto, médio prazo, sim, tá? Porque quando a gente olha para as cadeias de suprimento, elas continuam disruptadas, né? A gente não voltou 100% à normalização. Tem lockdown na China, a gente tem problemas de oferta e demanda ainda muito forte, então isso está mantendo os preços de commodities ainda em alta, né? Lógico que acho que pode ser um risco maior se a gente entrar numa recessão mesmo, que ainda, por enquanto, né, a gente ainda está tendo esses riscos crescendo, mas a gente ainda não entrou em recessão. Mas lógico, né, se a gente vê os Estados Unidos entrando em recessão, a China realmente desacelerando, que até agora eles estão colocando estímulo na economia para eles, né, conseguirem alcançar a meta de crescimento. Então, talvez não seja tão perto, mas eles estão colocando estímulo na economia, a gente ainda tem alguma sustentação desses preços de commodities no curto prazo. Mas riscos existem, né? Risco da China não conseguir crescer, tanto assim, desacelerar muito, continuar com aquela política de zero Covid, fechando, enfim. E os Estados Unidos possivelmente entrando numa recessão, talvez mais para frente, para o ano que vem, para 2024. Os riscos estão aumentando, sim, mas acho que num curto, médio prazo dá para dizer que os preços de commodities continuam bastante, né, em patamares elevados e essas empresas de commodities estão gerando bastante caixa ainda. Uhum. Então, entre commodities e elétricas, a elétrica acaba tendo mais previsibilidade, acaba tendo menos volatilidade, é isso? Se a gente for colocar para o investidor que quer ter um pouco mais de tranquilidade, sem ficar muito exposto a alta volatilidade, as elétricas são um setor um pouco mais tranquilo para buscar essas oportunidades. Mesmo que não tenha tanta movimentação de preço ou, de repente, uma assimetria muito grande para buscar crescimento da própria ação, né? Mas olhando setorialmente, a elétrica é mais tranquilo para o investidor. Isso, exato, assim, tanto em termos de dividendo, quanto em termos de variação do preço, tá? Historicamente, esse setor de elétricas, ele é o mais estável, ele tem menor volatilidade do que os outros setores, então ele vai entregar resultados mais consistentes, vai entregar dividendo de uma forma mais regular, mas acho que saiba que se o mercado ralear, né, o mercado subir muito, é um setor que ele não vai acompanhar tanto. Mas em momentos de muita incerteza, de volatilidade, é aquele setor que vai segurar e vai te proteger melhor dos riscos. Então, tem esses dois lados para se balancear para o investidor saber, né? Qual que é a tolerância de risco dele, se ele quer tomar um pouco mais de risco, participar de altas junto com a bolsa, mas sabendo que ele pode participar das baixas, né? Ou será que ele quer se manter mais estável, mas sabendo que ele pode perder um rally muito forte, se mantendo nessas estratégias que são mais defensivas. Jenny, e aí nesse sentido, né, você falou se o mercado tiver um rally ou se de repente tiver um pouco mais de apetite ao risco, muito investidor brasileiro, né, e isso é uma questão, acho que até mesmo histórica do investidor brasileiro, de buscar uma rentabilidade bacana com proteção, sem muito risco, né? E com as taxas de juros nesses patamares, né, de 13,75 ao ano, o investidor acaba ficando um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais apegado a investimentos de renda fixa em detrimento a investimentos de renda variável que estão sujeitos a todo esse cenário que a gente está conversando aqui. Você, né, que está no dia a dia aí do mercado, que está buscando oportunidades, que está fazendo contas entre um e outro, como que você está vendo o apetite do brasileiro à renda variável, à renda fixa, nesses patamares de juros? Como que eles estão fazendo a conta para diversificar o portfólio, ou pelo menos para criar uma carteira interessante nesse cenário de juros mais alto? Renda fixa está atrativa, tem boas oportunidades em relação à renda variável, que pode entrar num rally também a qualquer momento? Vamos lá, quando a gente aqui faz algumas pesquisas com os nossos clientes e assessores, e ao longo dos últimos mais de 12 meses, né, desde que a taxa Selic tem subido, a gente tem visto claramente o interesse ter aumentado muito e se mantido em alta para a renda fixa.
porque, né, a gente tem taxas de juros em dígitos duplos, o que é compreensível, né? Mas ainda assim a gente acha que tem que ter uma diversificação, né? Sabendo que renda fixa também tem risco, né? Tem risco de marcação ao mercado. E aí, às vezes, o investidor pode ficar um pouco assustado com isso. Então, não é que ele não tem nenhum risco. Então, e quando a gente olha renda variável versus renda fixa, né? A gente compara. Como que a gente compara a atratividade dos dois? A gente olha o que a gente chama de prêmio de risco, que olha a rentabilidade do que a gente chama de earnings yield, do índice Ibovespa, que é, na verdade, lucros sobre o preço da ação, e a gente comparar isso com taxa de juros real. E a gente vê hoje que a gente está com essa diferença, que esse prêmio de risco, em mais ou menos 10% versus uma média histórica de uns 4%, 5%. Então, historicamente, a gente está em nível de prêmio de risco para renda variável bastante atrativa em relação à renda fixa, mesmo com essa renda fixa com taxa de juros, tá bom? Então, a gente continua vendo com bastante otimismo, bastante construtivismo, bolsa, investimento em bolsa, mas lógico que tem que ter um balanço, depende muito da tolerância a risco de cada investidor. E aí, acho que até falando um pouquinho nossa visão para o final do ano, até tocando um pouquinho sobre próximos eventos importantes aqui domesticamente, que são as eleições. Acho que não tem como também não falar sobre isso, porque é um grande fator de risco que acho que tanto o investidor estrangeiro quanto o investidor local deve estar de olho, né, para saber o que vai acontecer. O que a gente também vê historicamente é que, geralmente, em eleições passadas, depois que passa o período de eleições, normalmente a bolsa sobe, na média, tá? 3 meses depois, 6 meses depois, 12 meses depois. Por quê? Porque você está tirando uma incerteza da frente, né? A partir do momento que você sabe qual que vai ser o resultado, os analistas, economistas conseguem traçar um cenário um pouco mais claro. Então, você tira esse fator de incerteza do mercado, ele consegue voltar a focar nos fundamentos, voltar a focar, a olhar nas empresas para entender quais são as empresas que podem entregar resultados e focar menos no macro. Então, deixar de olhar tanto no macro e voltar a olhar um pouquinho mais no micro, e isso pode trazer também, acho que um certo otimismo para a Bolsa até o final do ano também. Ô Jenny, mesmo com os desafios fiscais dos próximos governos, né, seja ele de um lado ou de outro, geralmente a Bolsa sobe depois da eleição, mas a gente tem uma questão bastante específica, né, que é a questão fiscal, que está todo mundo falando, inclusive o Banco Central, né? O Banco Central nos últimos comunicados, sempre preocupado com o arcabouço fiscal, sempre preocupado com o teto de gastos, sempre preocupado em não extrapolar o nível de endividamento do país. E claro que é um desafio do próximo governo, né? Seja ele qual for. A Bolsa acaba não tendo muito olhar para essa questão, ou pelo menos acaba precificando de uma outra forma do que a percepção do Banco Central e dos economistas? Acho que risco fiscal com certeza vai ser algo bem importante que o mercado vai ficar de olho para entender, né, qual candidato, né, que candidato vai ter daqui para frente. Vai ser um desafio em 2023, com certeza, né? Mas eu acho que o fator que vai trazer que pode tirar um peso da Bolsa, né, parar de pressionar a Bolsa, é a incerteza. É disso que o mercado, tanto no Brasil quanto lá fora, não gosta. Mercados não gostam de incerteza. Quando você consegue olhar para frente, quando você consegue traçar um cenário, é quando ele consegue, né, voltar a focar realmente nos resultados das empresas, se elas estão entregando ou não. Então, sim, e risco existe fiscal, e sempre existe no Brasil, né? Sempre existiu. A gente brinca aqui que risco fiscal é uma coisa crônica do Brasil, né? De vez em quando a gente tem as nossas crises mais agudas, mas sempre tem esse risco fiscal no Brasil. Mas acho importante só dizer que passado esse próximo mês, a gente tenha, então, só menos pressão por conta de incerteza e a gente volte a focar em outras coisas que não sejam mais riscos políticos. Mas risco fiscal, sim, com certeza é algo que os investidores de Brasil estão sempre de olho. Tá certo. Jenny, quero agradecer, então, sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Até uma próxima, então. Bom fim de semana para você. Eu que agradeço. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Jenny Lee.